Eu acho que talvez você já tenha escutado falar desse livrinho aqui. Minha edição é em inglês, mas esse livro aqui é um clássico. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas foi lançado em 1936 e trinta e seis e é publicado há 90 anos. Esse livro já vendeu mais de 300 milhões de cópias e continua aparecendo nas listas de livros mais vendidos e mais influentes da história, o que faz esse número continuar crescendo a cada ano. Não é um livro espiritual, nem sobre autoconhecimento em si, mas ele me fez refletir muito e aprender muito sobre mim mesma. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre ele, sobre esse viés um pouco inusitado. A gente vai abordar alguns dos princípios descritos aqui sob essa ótica do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal, e entender quais lições a gente pode tirar daqui. Quando eu li esse livro, o que mexeu comigo não foi só a ideia de como me comunicar melhor e como aperfeiçoar as minhas habilidades de retórica e de negociação. Na verdade, eu acabei refletindo muito sobre um ponto muito humano: a nossa necessidade incessante de sempre querer ter razão e de querer mostrar para o outro como a gente está certo. E é algo que sempre me pareceu óbvio: se eu tenho razão, eu quero que o outro saiba, o mais enfaticamente possível, de preferência. Só que essa necessidade muitas vezes causa um movimento contrário. Em vez de aproximar o outro do meu lado e do meu ponto de vista, acaba afastando ele. Eu sou a Renascimento e aqui nesse canal a gente faz reflexões profundas sobre a espiritualidade e sobre o autoconhecimento de uma forma inteligente e madura. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações para você não perder nada por aqui e aproveita e já deixa o seu like nesse vídeo. Isso me ajuda muito a fazer esse conteúdo chegar em outras pessoas. Eu sei que antes do último vídeo sobre o equinócio, quando a gente falou sobre o sagrado feminino, eu disse que ia dividir aquele assunto em duas partes. A primeira parte, que você já viu, falando sobre o movimento do sagrado feminino, da nova era e sobre concepções incorretas a respeito de saberes antigos que vêm sendo disseminados junto com esse movimento. Eu disse que a segunda parte, que seria mais sobre a ótica do feminismo como ideologia política e uma conversa aprofundada sobre os pontos em que essa ideologia tem nos afastado ou nos aproximado de nós mesmas, viria depois, ou seja, nesse vídeo. No entanto, porém, entretanto, eu ainda não terminei a minha pesquisa sobre o assunto. O negócio é profundo e o buraco é bem lá embaixo. E eu quero fazer esse estudo com calma, com cuidado e com carinho, como tudo que eu busco trazer aqui para vocês, para a gente poder ter um debate inteligente a respeito desse assunto. Então, por isso, eu vou segurar um pouquinho mais esse vídeo. Não vou nem prometer para vocês que ele vai vir na próxima semana, porque eu não sei. Mas se você está querendo muito esse vídeo, deixa para mim nos comentários que eu prometo que eu vou adiantar ele assim que for possível, ok? Bom, então agora voltando aqui para o vídeo de hoje, a nossa resenha da pegada mais espiritual e de autoconhecimento de como fazer amigos e influenciar pessoas. Antes de eu entrar nos aprendizados que eu tirei desse livro, deixa eu te dar um pouco de contexto. Dale Carnegie, autor desse livro, nasceu em 1888 numa fazenda do interior do Missouri, nos Estados Unidos. Ele vinha de uma família humilde e passou a juventude ajudando nos trabalhos rurais. Foi justamente nesse cenário bem simples que ele desenvolveu a habilidade de observar pessoas e a necessidade de se comunicar bem para se destacar. Mais tarde, já na faculdade, ele se interessou profundamente por oratória, por debate e técnicas de comunicação. Ele não nasceu um grande comunicador, ele foi aprendendo na prática, se desafiando e estudando, o que fazia algumas pessoas conquistarem os outros com facilidade, enquanto outras, mesmo que fossem super inteligentes, falhavam tentando se conectar. Depois de alguns empregos como vendedor, Carnegie se mudou para Nova York e começou a dar aulas de oratória no YMCA, a Associação Cristã de Moços. Foi nesse período que ele percebeu uma coisa bem importante. As pessoas não buscavam apenas falar melhor em público. Elas queriam melhorar as suas relações no dia a dia, se tornar mais seguras, mais respeitadas e mais capazes de influenciar positivamente.
A partir disso, ele desenvolveu seu próprio curso de Relações Humanas e Comunicação, que seria a semente do livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Quando ele publicou o livro, em 1936, Carnegie reuniu não apenas a experiência prática dos anos de ensino, mas também pesquisas com grandes figuras da história e estudos de casos da vida real. Ele se inspirou em personalidades como Abraham Lincoln, que tinha o hábito de escrever cartas furiosas, mas nunca enviá-las, como forma de conter esse ímpeto de discutir, de querer estar certo. Ele também estudou empresários, líderes políticos e figuras do cotidiano, que conseguiam inspirar a cooperação em vez de resistência. O resultado foi um livro que condensava princípios simples, mas poderosos sobre o comportamento humano e apresentava eles em forma de regras e exemplos. O impacto foi imediato. O livro se tornou um best-seller praticamente da noite para o dia, vendendo milhões de cópias já nos primeiros anos e consolidando Carnegie como um dos grandes nomes da literatura de desenvolvimento pessoal. Ele conseguiu traduzir em palavras algo que parecia óbvio, mas que raramente era praticado. O poder de escutar, de valorizar o outro, de evitar críticas desnecessárias e de abrir mão da necessidade de estar sempre certo. Esses princípios ressoaram tanto em líderes de negócios quanto em pessoas comuns, que só queriam viver melhor em família, no trabalho ou na comunidade. Ao longo das décadas, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas influenciou gerações inteiras de autores e pensadores. Dos manuais de liderança corporativa até a cultura do coaching e do networking, muito do que a gente vê hoje nasceu dali. Obras posteriores, como Os Sete Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, de Stephen Covey, e até mesmo abordagens modernas sobre inteligência emocional, de Daniel Goleman, beberam da mesma fonte, a percepção de que saber lidar com pessoas é uma habilidade essencial, talvez mais importante do que qualquer conhecimento técnico. Dale Carnegie nunca quis que o livro fosse apenas um manual de manipulação ou de táticas para vencer discussões. O coração dessa obra é sua autenticidade. É sobre a capacidade de realmente se interessar e se conectar com o outro. E talvez seja por isso que esse livro permanece tão vivo quase 90 anos depois. Porque ele fala de algo que é eterno, as relações humanas e o nosso desafio de querer ter sempre razão. Esse livro me trouxe diversas reflexões e insights e eu quero partilhar um pouco delas com vocês. Há anos atrás, eu tive um namorado que tinha uma amiga de quem eu não gostava. Eu desconfiava das intenções dela naquela relação. Eu achava que ela queria mais que amizade e que ela não era exatamente sincera sobre isso. Claro que a minha primeira reação foi dizer exatamente o que eu achava. Essa também foi a minha segunda, minha terceira, minha quarta e minha quinta reação. E quanto mais eu falava, menos o meu namorado concordava comigo. Quanto mais eu atacava a índole dela, mais ele sentia a necessidade de defender ela de mim. A história não terminou bem. Eu e meu namorado acabamos terminando por esse e por outros motivos, e um tempo depois eles acabaram ficando juntos, o que provava toda a minha desconfiança. Obviamente, ninguém me ligou para dizer que eu estava certa, e estar certa não me trouxe nenhum tipo de satisfação nessa situação. A verdade é que eu fiquei tão ocupada em querer que ele visse que eu estava certa que eu não pensei em nenhum momento como eu poderia tornar possível que ele visse aquilo por ele mesmo. Eu vivi situações parecidas a vida inteira, não necessariamente tão dramáticas, mas desde conversas com amigos, discussões com os meus pais ou argumentos em diversos outros relacionamentos. Eu me vi diversas vezes no mesmo lugar, nunca perdendo a oportunidade de dizer para o outro que ele estava errado e eu estava certa. E mais vezes que menos vezes, esse ímpeto me causou o mesmo resultado. Afastou o outro do meu ponto de vista. Ou mesmo nas vezes em que concordaram comigo, depois de eu demonstrar o meu ponto de forma bem ávida, foi aquele tipo de concordância de quem perde uma batalha e precisa entregar o território, sabe? Uma coisa meio contra a vontade. Querer avidamente demonstrar que eu tenho razão e apontar avidamente o erro do outro quase nunca trouxe o outro para o meu lado de forma sincera. Além disso, esse gênio acabou me ganhando a fama de ser uma pessoa difícil dentro da minha família, ou de personalidade forte, como eles dizem quando eles querem ser mais gentis.
Quando a gente entra numa conversa só para ganhar, a gente acaba perdendo duas vezes. A gente perde a conexão com a pessoa e a gente perde a chance de realmente resolver a questão. Esse livro me fez enxergar que muitas vezes eu estava mais preocupada em ter a última palavra do que encontrar uma solução. E isso é o nosso ego se expressando de forma negativa. É a nossa carência de validação, a nossa vaidade de querer ser reconhecido como o mais esperto, o mais consciente, o que tem todas as respostas. Eu comecei a me perguntar quantas vezes na vida eu me afastei de alguém querido, eu deixei de construir alguma coisa importante porque eu estava presa nesse jogo de querer estar certa. Essa reflexão foi um divisor de águas para mim. Porque eu entendi que querer estar sempre certa não me dava paz e não me trazia harmonia, só desgaste. O livro é dividido em quatro partes: técnicas básicas para lidar com pessoas, 6 formas de fazer as pessoas gostarem de você, como ganhar as pessoas para a sua forma de pensamento e seja um líder. Como mudar a opinião do outro sem ofender ou gerar ressentimento. Em cada uma dessas partes, ele dá alguns pontos chaves e ele ilustra esses pontos com histórias, tanto de nomes históricos como de seus alunos. Aqui a gente não vai falar sobre todos os pontos, alguns fazem bem mais sentido para negociações mesmo. Eu quero focar aqui nos pontos que me ajudaram a trabalhar essa reflexão sobre como e por que abrir mão dessa necessidade de estar sempre certo. O primeiro princípio que ele apresenta no livro é o seguinte: não critique, não condene e não se queixe. Só que ele intitula essa ideia de se você quer o mel, não chute a colmeia. O que ele quer dizer é que se você quer trazer a pessoa para o seu lado, criticá-la pode não ser a melhor forma de fazer isso. À primeira vista, isso pode soar meio difícil. Se você não concorda 100% com alguma coisa, criticar é quase automático. No mundo em que a gente vive, apontar o erro do outro é quase uma forma de mostrar que a gente sabe mais, que a gente está certo. Mas Carnegie mostra que a crítica não funciona como a gente imagina. Em vez de corrigir, ela gera resistência. Em vez de aproximar, ela afasta. A pessoa criticada quase nunca muda por causa da crítica. Ela se fecha, ela se defende, ela cria muros. Eu acho que todo mundo já caiu nessa armadilha. Ser o primeiro a apontar, isso está errado, essa ideia não vai funcionar, você deveria fazer diferente. A gente pode se justificar dizendo que a gente está sendo sincero, falando a verdade, ou que a gente está tentando ajudar o outro a melhorar. Mas eu te convido a lembrar qual foi o efeito que você despertou no outro ao se comportar dessa forma. Ou qual foi o efeito que você sentiu em você quando alguém te criticou sobre algo. Geralmente, a nossa resposta é parecida. Quando alguém nos aponta um erro, a primeira coisa que a gente faz é nos defender, é levantar os muros, é retrair. A gente pode até ver depois a natureza dos nossos erros, mas a nossa resposta imediata tende a ser a nossa autoproteção. Mas e se, em vez de criticar, você fizer perguntas ou buscar primeiro o que tem de bom naquilo que o outro está propondo? Mais para frente do livro, Carnegie fala sobre isso também. Se você tiver que criticar, comece elogiando. Isso vai tornar a pessoa mais aberta a concordar com você. Uma reflexão profunda que a gente pode fazer a partir desse ponto é que sempre que a gente vê no outro uma coisa que a gente queira criticar, talvez esse seja um convite para a gente olhar primeiramente para nós mesmos e buscar entender por que aquele comportamento incomodou. No livro, Carnegie vai direto ao ponto. Ele diz assim: você conhece alguém que você gostaria de mudar ou de melhorar? Ótimo, isso é bom, eu sou completamente a favor disso. Mas por que não começar por você mesmo? De um ponto de vista puramente egoísta, isso é bem mais proveitoso que mudar os outros. Quando a gente adota esse princípio, não significa que a gente vai virar pessoas passivas que nunca falam nada, mas sim que a gente entende que criticar por criticar não muda muita coisa, só traz desgaste. O efeito dessa mudança na vida é enorme. Você cria ambientes mais leves, melhora seus relacionamentos e, principalmente, aprende a focar em soluções em vez de problemas. É como se você treinasse o olhar para ver o que pode ser cultivado, em vez de ficar obcecado com aquilo que não está funcionando. O próximo ponto que a gente vai falar sobre é: a melhor forma de ganhar uma discussão é evitando-a.
Isso pode até parecer contraintuitivo, afinal, a gente cresce acreditando que discutir é o caminho para convencer alguém, para mostrar quem está certo. Mas Dale Carnegie vai dar pra gente um outro ponto de vista. E ele não fala isso para a gente virar pessoas omissas ou fugir de conflitos. Ele fala isso porque, na prática, quando alguém ganha uma discussão, sempre existe alguém que perde. E essa pessoa que se sente derrotada dificilmente vai mudar de opinião de verdade. O mais provável é que ela guarde algum ressentimento. E no fim, ninguém sai vitorioso. Eu tinha um amigo que no início dos nossos 20 anos estudava teologia e filosofia. Ele era completamente ateu e contra religiões. E ele foi estudar aquilo justamente para poder aperfeiçoar a retórica que ele tinha a respeito do assunto. Ele leu a Bíblia e o Corão diversas vezes porque ele queria se tornar expert em demonstrar para as pessoas as falhas nas suas religiões. Toda vez que a gente saía junto, a noite terminava inevitavelmente da mesma forma, ele debatendo religião com alguém. Eu lembro uma vez que a gente estava num bar, numa despedida de uma amiga de um amigo nosso que estava se mudando para um intercâmbio fora do país. Ou seja, a gente nem era amigo direto daquelas pessoas. A menina em questão era evangélica, extremamente religiosa. E não deu outra. Em algum momento da noite, meu amigo começou o seu debate e a história terminou com a menina chorando e indo embora do próprio encontro de despedida. Na hora, meu amigo saiu da conversa com aquela sensação de que ele tinha ganhado, porque ele falou mais forte, porque ele deu os últimos argumentos, porque ele ganhou a discussão. Anos depois, esse meu amigo mudou de ramo totalmente e foi estudar agricultura biodinâmica e outras coisas. Ele me contou que depois de perder muitas amizades e gerar muito mal-estar, ele chegou à conclusão de que ele preferia focar a vida dele numa coisa mais positiva do que em ganhar discussões. Evitar discussões não é sobre se calar ou aceitar tudo. É sobre escolher um caminho mais inteligente para preservar relacionamentos e abrir espaço para um diálogo real. Quando você evita a discussão, você abre espaço para escuta, para troca, para que o outro se sinta considerado. E isso vale muito mais do que ter a última palavra. Na prática, a vida melhora porque você para de desperdiçar energia em brigas que não levam a lugar nenhum. Você se desgasta menos, protege as suas relações e muitas vezes consegue influenciar mais, justamente porque não foi lá e bateu de frente. Esse princípio é um convite para a gente se olhar mais de perto. Por que eu quero tanto discutir? Será que eu discuto para aprender ou discuto para provar que eu sei mais? Quando a gente abre mão dessa necessidade, a gente descobre que viver sem discussões desnecessárias é uma forma de ganhar paz, respeito e relacionamentos duradouros. Agora eu vou juntar dois princípios similares para a gente falar sobre eles juntos. O primeiro é: respeite a opinião da outra pessoa. Nunca diga você está errado. Isso pode parecer simples, mas pense em quantas vezes numa conversa você não disparou essa frase ou alguma versão dela. Não, isso não faz sentido. Você entendeu errado. Isso está completamente errado. O efeito tende a ser o mesmo. A outra pessoa se fecha, ergue uma muralha e dali em diante, não importa o que você diga, ela não vai te ouvir. Ao tratar desse princípio no livro, Carnegie cita algumas personalidades antigas. Você não pode ensinar o homem nada, você pode apenas ajudá-lo a encontrar a resposta dentro de si mesmo. Seja mais sábio que as outras pessoas se você puder, mas não diga isso para elas. E a máxima de Sócrates: só sei que nada sei. Gente, não importa o quanto a gente se achar senhor da razão no assunto que for, provavelmente outra pessoa terá uma opinião totalmente contrária à nossa e uma ideia similar de que ela é a senhora da razão no assunto. Nos abrir para a possibilidade de que a gente pode estar errado ou de que a gente pode aprender algo que não sabemos sobre o assunto é uma das primeiras coisas que a gente deve fazer, tanto para nos relacionarmos melhor com o outro, quanto para crescermos enquanto indivíduos. Carnegie complementa esse princípio com outro que é igualmente essencial: ouça de verdade e valorize o ponto de vista do outro. Porque não basta só não dizer que a pessoa não está errada. É preciso realmente abrir espaço para a escuta.
Não uma escuta esperando a sua vez de responder, mas uma escuta genuína, curiosa, interessada. Um jeito interessante da gente observar como a gente está calibrado nesse ponto é em discussões políticas. Sabe, quando alguém expressa uma opinião completamente diferente da sua, algo que te desperta emoções fortes. Geralmente a nossa reação é automática. Não, você não entende nada, isso está completamente errado. O resultado, a conversa vira uma briga, ninguém convence ninguém, todo mundo fica de cara feia ou alguém sai do grupo de WhatsApp da família depois. Tô dando esse exemplo da política, mas a gente pode observar isso em diversas outras situações. Sabe quando você nem escuta o outro ou o porquê daquela pessoa ter aquela opinião? A verdade é que, da mesma forma que você é um ser infinito com uma imensidão de mundos e vivências que te compõem, todo mundo também é. E da mesma forma que nós somos a pessoa mais importante da nossa vida, o outro também é da dele. Quando a gente se abre para o outro e se dispõe a escutar as suas histórias pessoais, os seus motivos e ideias, não quer dizer que a gente vai concordar. Mas quando você se dispõe a escutar de verdade, a conversa deixa de ser um campo de batalha e vira um espaço de troca. E mais, quando você dá espaço para o outro provavelmente também vai dar espaço para você. Escutar de verdade abre portas que discutir nunca abre. Respeitar a opinião do outro não significa concordar, significa reconhecer que o outro tem uma história, uma perspectiva e uma vivência que o levou até ali. Quando a gente pratica essa escuta, a vida fica mais leve, porque a gente não carrega o peso de querer mudar todo mundo. Ninguém vai concordar com tudo que você diz, e você nunca vai concordar com 100% de tudo que o outro diz. E isso não quer dizer que um precisa estar certo e o outro precisa estar errado. Diferenças saudáveis podem habitar o mesmo espaço e nos trazer crescimento. E assim, a gente pode criar relacionamentos de confiança. No fundo, todo mundo quer se sentir ouvido e validado. Quando você oferece isso, as pessoas se aproximam, elas sentem que podem ser elas mesmas ao seu lado. Quando a gente respeita e escuta de verdade, a gente não só fortalece os laços, como a gente também cresce como pessoa, porque é ouvindo que se aprende. Via que uma das maiores necessidades humanas é se sentir importante. Todo mundo carrega dentro de si o desejo de ser reconhecido, valorizado, de ser visto. Por isso, um dos princípios mais fortes do livro é: faça o outro se sentir importante. E faça isso de forma sincera. Não é bajular, não é elogiar para manipular. É realmente encontrar algo que você admira no outro e reconhecer isso. Quando é sincero, a pessoa sente. Quando a gente valoriza o outro, a gente sai um pouco da nossa bolha pessoal, da nossa história criada na nossa cabeça sobre a nossa própria autoimportância. Quando a gente está ocupado demais tentando ter razão, a gente não consegue enxergar o outro. O foco fica todo em provar o nosso ponto de vista. E nesse processo, a gente esquece de uma coisa básica: o outro também quer ser visto, também quer ser reconhecido. Quando você inverte esse jogo, e em vez de buscar estar certo, você busca dar apreço, valorização, presença, tudo muda. Os relacionamentos se tornam mais profundos, a comunicação flui e a vida fica mais harmoniosa. E no nível do autoconhecimento, esse princípio é quase um treino de humildade. Ele nos tira do centro, nos faz lembrar que a gente não está sozinho nesse mundo, que há grandeza também no outro. Fazer o outro se sentir importante e oferecer a apreciação sincera é um antídoto contra o ego inflamado que só quer provar que está certo. E é também uma forma muito prática da gente criar relações melhores para a nossa vida. Tem muitos outros pontos interessantes nesse livro. De fato, ele não é um clássico à toa. Eu sinto que, no fim, o que o Dale Carnegie nos mostra é que viver bem não é sobre acumular vitórias em discussões, mas sim sobre cultivar conexões verdadeiras. Mas em todos os pontos que eu li, eu percebi essa mensagem continuamente. Para cultivar boas relações, seja nos negócios ou na vida pessoal, seja para tentar passar seu ponto de vista ou apenas para se relacionar de forma saudável, a gente precisa estar dispostos a abrir mão da necessidade de estar sempre certos.
Eu confesso que para mim isso não é tão intuitivo e natural. Por que eu vou abrir mão de apontar um erro ou de dizer o meu ponto de vista exatamente como eu estou sentindo ele agora? Eu não estou deixando de ser sincera, eu não estou faltando com a verdade. Essa nossa relação com a necessidade de ter razão tem também a ver com a nossa mais-valia. Muitas vezes a gente atrela a nossa autoestima à necessidade de estarmos certos, como se quando você tivesse errado, algo em você perdesse o valor. Eu entrava em discussões que não precisavam existir, gastava energia tentando provar pontos que na prática não mudavam nada na vida real. A verdade é que quanto mais eu insistia em estar certa, menos eu conseguia de fato resolver as coisas e trazer o outro para o meu lado. Porque no fim, não importa só quem tem razão. Importa se a situação foi resolvida em harmonia, se o relacionamento ficou em paz, se a comunicação fluiu. E é justamente aí que querer ter sempre razão se torna um grande inimigo na nossa vida prática. Pensa numa relação amorosa. Quantas vezes uma briga começa porque um dos dois insiste, não foi isso que você disse, eu lembro muito bem, você está errado. E aí, em vez de resolver o problema, que poderia ser uma coisa simples, como alinhar uma expectativa ou pedir desculpas, o casal fica preso em provar quem tem a memória mais fiel. O conflito cresce, a distância aumenta e o que poderia ser resolvido em 5 minutos vira uma ferida que dura dias. Ou pensa no seu trabalho. Quantos projetos emperraram porque alguém não admitiu que poderia estar errado em um detalhe? Em vez de fazer um ajuste, a pessoa defende a própria posição até o fim e o grupo inteiro perde produtividade. Os princípios desse livro nos convidam a pequenas mudanças de atitude, que somadas podem transformar bastante as nossas relações e a forma como a gente lida com os conflitos. Quando você evita a crítica e a queixa, você deixa de jogar gasolina no fogo. Quando você escolhe não entrar em discussões para provar que você está certo, você economiza energia e preserva relacionamentos. Quando você escuta e respeita a opinião do outro, mesmo sem concordar, você constrói confiança. E quando você dá apreço sincero, você cria pontes. Esses princípios não são apenas truques sociais, eles são de verdade práticas de autoconhecimento, porque exigem que você abra mão do ego inflado, que você reconheça a sua tendência de querer dominar a situação e que você escolha um caminho mais maduro. Tem alguns exercícios que a gente pode aplicar na nossa vida para tornar esses princípios mais fáceis para nós. Um passo poderoso é pausar antes de responder. Muitas discussões explodem porque a gente reage no automático, como se a gente precisasse se defender automaticamente. Quando você respira fundo e dá alguns segundos antes de falar, já muda tudo. Nesse tempo, você consegue escolher uma resposta mais construtiva, em vez de entrar no jogo de quem tem razão. Antes de você responder uma mensagem com toda a sua raiva do momento, faz que nem o Abraham Lincoln, que escrevia as cartas e não mandava. Escreve a mensagem que você quer escrever, despeja todos os seus sentimentos, tudo que você está sentindo naquele momento, mas não envie a mensagem imediatamente. Dê um tempo, um espaço para olhar para aquilo novamente daqui a alguns dias e reavaliar se você quer mesmo enviar aquela mensagem. Outro passo é ouvir mais e julgar menos. Isso parece simples e mas é também revolucionário. Quando você escuta sem ficar se preparando mentalmente para rebater, você realmente entende o que o outro está dizendo. E muitas vezes você percebe que nem tem motivo para brigar, é só uma diferença de perspectiva. Em vez de afirmar e impor a sua visão, experimenta fazer perguntas. Perguntas abrem espaço para o diálogo, convidam o outro a se explicar, mostram o seu interesse genuíno. Isso não só evita discussões inúteis, como também fortalece a confiança. E por fim, talvez o ponto mais importante, praticar a compaixão. Com você mesmo e com o outro. Porque ninguém vai acertar sempre. Nem você, nem as pessoas ao seu redor. Ter compaixão significa entender que errar faz parte, que cada um reage a partir da sua história, das suas dores, das suas limitações. Quando você olha dessa forma, a necessidade de estar certo perde o peso. O que importa passa a ser se relacionar de um jeito mais humano e verdadeiro. Aplicar esses aprendizados é escolher viver de uma forma mais leve, é transformar cada interação numa
oportunidade de conexão e não num campo de batalha. E lembrar que resolver é sempre mais importante do que vencer. Se a gente parar para pensar, o fio condutor de como fazer amigos e influenciar pessoas é simples. A vida não é sobre vencer debates, mas sobre construir relações que nos fortaleçam. Quando a gente abandona a nossa obsessão de estar sempre certos, a gente abre espaço para uma coisa maior, para escutar, para aprender, para se conectar, crescer junto. Essa mudança de postura impactou muito a minha vida. Eu gastei anos tentando convencer, corrigir, provar. Hoje eu percebo que o verdadeiro poder está na presença, na escuta, no reconhecimento sincero do outro. Isso não me fez perder discussões, pelo contrário, me fez ganhar clareza, paz e relacionamentos mais profundos. O que você tem perdido por insistir em estar sempre certo? Talvez sejam relações que poderiam ter sido mais leves, talvez sejam oportunidades de aprender alguma coisa nova. Talvez seja só a tranquilidade de não carregar discussões desnecessárias. Se esse vídeo trouxe reflexões importantes para você, compartilhe aqui comigo nos comentários. Qual desses princípios mais ressoou com você e com a sua vida? Você já se pegou preso nessa necessidade de estar certo? Eu estou pensando em criar uma nova série aqui no canal para fazer resenhas de livros que não são necessariamente espirituais ou de autoconhecimento, mas que trazem insights importantes. Me conta nos comentários se vocês gostariam disso. Não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like nesse vídeo e compartilhar ele com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. E aciona também as notificações para você não perder nada por aqui. A gente se vê no próximo.